A luz do sol matinal entrava pelas frestas das cortinas bege do quarto deles, desenhando linhas quentes sobre o chão de madeira polida. Inês espreguiçou-se lentamente, sentindo o calor que não provinha apenas do astro-rei, mas também do braço robusto que envolvia a sua cintura. Virou-se devagar, para não acordar o homem que dormia tão profundamente a seu lado. Tiago, o seu marido, um nome que conseguia sempre fazer com que os cantos dos seus lábios se erguessem num sorriso involuntário. Observou o rosto pacífico do marido. O maxilar forte parecia mais suave durante o sono, e a respiração compassada era a melodia mais reconfortante que Inês alguma vez ouvira. Há 2 anos que ostentava o estatuto de senhora Albuquerque, e cada manhã parecia um sonho tornado realidade. Um sonho que nunca ousara imaginar após a terrível tempestade que devastara a sua vida há 5 anos. Esta casa, uma moradia moderna em Cascais, com um amplo jardim nas traseiras e um lago de carpas cujo murmúrio da água chegava até ao quarto, era a testemunha silenciosa da sua felicidade. Cada canto fora desenhado com o toque pessoal de ambos. Já não existia a frieza das paredes de mármore que pareciam julgá-la constantemente. Já não havia os olhares cortantes que esfolavam a sua dignidade sempre que atravessava a sala de estar. Aqui, nesta casa, só havia calor, risos e um amor genuíno. Inês soltou-se do abraço de Tiago com imenso cuidado e levantou-se da cama. Vestiu o seu roupão de seda e caminhou até a cozinha. O aroma do café recém-tirado era o seu ritual matinal. Enquanto esperava que a máquina aquecesse, o seu olhar varreu a divisão. A cozinha fundia-se com a sala de jantar e a sala de estar num conceito de espaço aberto. Uma grande fotografia do casamento estava pendurada na parede principal. Naquela imagem, ela sorria com uma leveza absoluta. Os seus olhos brilhavam ao olhar para Tiago, que a abraçava com um olhar de pura adoração. Um sorriso que chegara a estar perdido e enterrado durante anos. De repente, uma memória atravessou-lhe o pensamento. Despoletada por um detalhe ínfimo, viu uma jarra vazia sobre a mesa de jantar. Antigamente, adorava fazer arranjos florais. Era uma das suas pequenas habilidades, que tentava sempre usar para trazer algum calor ao seu antigo casamento. No entanto, o seu esforço esbarrava sempre numa parede de gelo. Mais flores, outra vez flores. Aquela voz cínica ecoou na sua mente, tão real como se tivesse sido proferida ontem, a voz de Dona Graça, a sua ex-sogra. Para que é que andas a deitar dinheiro à rua com algo que vai murchar em poucos dias? Mais valia poupares o dinheiro. És mesmo incapaz de pensar no futuro. Não admira que o dinheiro do Rui não renda desde que casou contigo. Inês fechou os olhos e agarrou com força o rebordo da bancada da cozinha. A lembrança veio como uma enxurrada, trazendo consigo a lama da amargura que ela julgava já estar seca. Lembrava-se perfeitamente desse dia. Tinha acabado de fazer um arranjo com lírios brancos, os seus favoritos, na sala de estar da casa dos sogros, o lugar onde ela e Rui, o seu ex-marido, viviam de favor. Tinha esperança de que o arranjo floral pudesse descongelar um pouco o ambiente sempre tenso. Mas aconteceu o oposto. Dona Graça apareceu com uma expressão azeda, inspecionando o seu trabalho com um olhar de desdém. O insulto saiu-lhe dos lábios com naturalidade. À frente de alguns familiares que estavam de visita, Inês apenas conseguiu baixar a cabeça. Sentindo o rosto arder de vergonha e mágoa, olhou para Rui, esperando que o marido a defendesse. Mas Rui ficou calado, desviando o olhar como se nada se passasse. O silêncio de Rui doeu mais do que 1000 insultos de Dona Graça. Aquela não foi a primeira nem a última vez. Durante os 5 anos de casamento com Rui, a vida de Inês foi como caminhar sobre vidro partido. Cada dia era uma luta para provar que tinha valor, que merecia estar ali. Dona Graça nunca gostara dela desde o início. Na sua perspectiva, Inês era apenas uma rapariga banal de uma família humilde, que não estava à altura de Rui. O seu filho, que ela via como um príncipe, berço, família e estatuto. Essas eram as 3 palavras sagradas que lhe zumbiam constantemente aos ouvidos. Inês não tinha o berço de uma família de renome. Não tinha a linhagem ou o estatuto social de que se pudessem orgulhar. E, claramente, não tinha a riqueza que pudesse alavancar a carreira de Rui. O auge de todo o sofrimento chegou quando,
após 5 anos de casamento, não conseguiu dar-lhes um neto. O estigma de ser infértil foi-lhe colado sem qualquer piedade. Cada reunião familiar era um palco para Dona Graça lhe mandar indiretas. Olha a filha da minha amiga do canasta. Casou há 1 ano e já está grávida. Quando a genética é boa, nota-se logo, não é? Dizia ela, lançando um olhar afiado na direção de Inês. Inês limitava-se a apertar as mãos debaixo da mesa, contendo as lágrimas que teimavam em querer cair. Rui. Mais uma vez, apenas silêncio. O divórcio tornou-se uma saída inevitável. O processo foi incrivelmente doloroso. Não por ainda amar Rui. O seu amor já tinha morrido há muito, desgastado pelo silêncio e pela indiferença do marido. O que doeu foi a forma como aquela família se descartou dela. Foi expulsa daquela casa apenas com uma mala de roupa, como se fosse lixo que precisasse de ser deitado fora rapidamente. Uma mulher que só atrai azares. Sussurrou Dona Graça ao seu ouvido quando lhe entregou os papéis do divórcio para assinar. Estás distraída, meu amor. Uma voz suave desfez a memória amarga. Inês sobressaltou-se. Tiago já estava atrás dela. As suas mãos envolveram a cintura da mulher. Apoiou o queixo no ombro de Inês. O aroma fresco do sabonete e do shampoo de Tiago acalmou-a instantaneamente. Ah, Tiago, quando é que acordaste? Nem te ouvi. Inês tentou normalizar a voz. Já estou aqui a ver-te parada há um bocado. Estavas tão quieta, parecia que estavas a pensar em algo pesado. Tiago virou Inês para que ficasse de frente para ele. Segurou o rosto da mulher com as 2 mãos quentes. Passa-se alguma coisa? Um pesadelo? Os olhos serenos de Tiago fitaram-na intensamente, cheios de preocupação. Este homem, o seu marido, era a antítese de todo o seu passado. Tiago nunca exigiu que ela fosse outra pessoa. Tiago amava-a por ser a Inês. Ele valorizava cada pequena coisa que ela fazia. Se ela fizesse um arranjo de flores, Tiago elogiava-o aos céus e tirava fotografias para partilhar nas redes sociais com a legenda arte da minha amada esposa. Se ela cozinhasse, mesmo que ficasse um pouco salgado, Tiago comia tudo até ao fim e dizia: "Este é o melhor prato do mundo, porque foste tu que o fizeste." "Não é nada, querido. Estava só a lembrar-me de uma coisa", respondeu Inês com um sorriso sincero. "Vou tirar-te um café." Tiago não insistiu. Sabia que Inês trazia feridas do passado que, por vezes, ainda a assombravam. Limitou-se a beijar-lhe a testa com ternura. Um beijo que parecia dizer: "Estou aqui, estás segura agora." "Obrigado, meu amor", sussurrou Tiago. "Logo à hora de almoço mantemos o plano, certo? Vamos comer fora. Já reservei mesa no teu restaurante favorito." Inês assentiu com entusiasmo. Claro que sim. Passaram a manhã em conversas leves enquanto bebiam o café e tomavam um pequeno almoço simples. Inês falou sobre a enchente de encomendas na sua pequena loja de flores. Um negócio que erguera do zero após o divórcio. Com o apoio incondicional de Tiago, ele ouvia com atenção, dando sugestões ocasionalmente ou apenas elogiando o seu esforço. Esta era a sua vida agora. Uma vida que reconstruiu a partir dos escombros da destruição. Tinha um marido que a adorava, um pequeno negócio que amava e, mais importante, tinha recuperado a sua dignidade. Sentia-se inteira, sentia-se feliz. Achava que o capítulo sombrio da sua vida estava definitivamente encerrado e trancado a 7 chaves. No entanto, ignorava que o destino preparava um encontro que reabriria antigas feridas apenas para lhe dar a oportunidade de as fechar da forma mais inesperada. Naquela tarde, o centro comercial de luxo no coração de Lisboa, não muito longe da Avenida da Liberdade, estava movimentado como sempre. O chão de mármore brilhante refletia a luz dos imponentes lustres de cristal que pendiam do teto alto. O aroma de perfumes caros misturava-se com a suave música clássica ambiente, criando uma atmosfera de elegância inconfundível. Inês caminhava descontraidamente, segurando um pequeno saco de compras com uma camisa que acabara de comprar como presente de aniversário para Tiago. Já tinham almoçado e Tiago tivera de regressar ao escritório para uma reunião importante. Inês decidiu dar um passeio antes de voltar para casa. Sentia-se leve e feliz. Uma sensação de paz envolvia-a.
Parou em frente à montra de uma boutique conceituada, admirando um vestido de noite verde esmeralda exposto num manequim. Imaginava como ficaria bonita com aquele vestido no jantar da empresa de Tiago no mês seguinte. Não fazia a menor ideia de que um par de olhos a observava de longe, com um olhar de aversão. Inês. Aquela voz afiada e familiar perfurou-lhe os tímpanos, gelando-a instantaneamente. Toda a felicidade que sentira há meros segundos evaporou-se. Foi substituída por um frio que lhe subiu dos pés até à espinha. Não precisava de se virar para saber a quem pertencia aquela voz. A voz que durante anos assombrara os seus piores pesadelos. Com o coração pesado, virou-se. Ali, a poucos passos de distância, estava Dona Graça. A sua aparência continuava idêntica à que guardava na memória, talvez ainda mais vistosa. Vestia um casaco exuberante de padrão forte, adornado com um grande broche de ouro. Os pulsos estavam cheios de pulseiras de ouro que tilintavam a cada movimento, e os dedos carregados de anéis com pedras enormes. A maquilhagem era pesada, com sobrancelhas desenhadas a traço forte e um batom vermelho vivo que transformava o seu sorriso numa espécie de esgar. "Olha, és mesmo tu? Pensei que me tinha enganado", disse Dona Graça, aproximando-se. Os seus olhos moveram-se rapidamente de cima a baixo, avaliando a aparência de Inês com o olhar julgador que ela tão bem conhecia. Nesse dia, Inês usava apenas uma blusa branca simples e umas calças largas e elegantes. Uma aparência cuidada e limpa, mas aos olhos de Dona Graça devia parecer roupa de gente pobre. "Boa tarde, Dona Graça", cumprimentou Inês, tentando manter a voz calma e educada. O seu coração batia descompassado, como se estivesse a correr uma maratona. "Boa tarde. Sozinha?", perguntou Dona Graça, num tom claramente depreciativo. "Continuas na mesma, não é? Gostas de andar a deambular pelos centros comerciais sozinha, sem ninguém para te fazer companhia." Inês respirou fundo. "Acabei de almoçar com o meu marido. Ele teve de voltar para o escritório." Dona Graça levantou uma sobrancelha. "Oh, marido, então já casaste outra vez? Despachaste-te rápido. Bem me parecia." Ela não terminou a frase, contudo, a pausa foi suficiente para transmitir o insulto implícito. Inês limitou-se a sorrir levemente, optando por não responder. Não queria estragar o seu dia a discutir com aquela mulher. Sendo assim, "Peço licença para me retirar." Quando se preparava para dar um passo, Dona Graça agarrou-lhe o braço. O aperto foi forte. "Espera aí. Foi muita coincidência encontrarmos-nos aqui. Eu também estou aqui com a minha nova nora. Tens de a conhecer." Dona Graça olhou para trás e acenou com um gesto exagerado. "Liliana, Nuno, venham cá, queridos", chamou, elevando o tom de voz de propósito, atraindo a atenção de alguns clientes. Da direção de uma loja de carteiras de luxo, surgiu um casal. A mulher, que Inês calculou ser Liliana, parecia ter a sua idade. Era muito bonita, com cabelos longos e corpo esguio. Vestia roupas justas que realçavam as suas curvas e segurava uma carteira de marca cujo preço equivalia, muito provavelmente, ao capital da loja de flores de Inês. A seu lado, um homem que Inês presumiu ser Nuno. Tinha bom porte, vestia um polo de marca e calças de vincar, com um aspecto cuidado e profissional. Aproximaram-se com expressões um pouco confusas. "Que foi, mãe?", perguntou Liliana, com uma voz manhosa. "Olhem quem é." "Encontrei uma velha conhecida", respondeu Dona Graça. Os seus olhos fixaram-se novamente em Inês com um brilho de triunfo. "Inês, apresento-te a Liliana, a atual esposa do Rui, e este é o marido da Liliana." Quer dizer, o Nuno, marido da Liliana." "Ai, estou sempre a trocar-me. Quero dizer, o Nuno é o meu outro genro." Não. "Ai, como é que é? Esta é a Liliana, a esposa do Rui, e este é o Nuno, o marido dela." "Não, o Nuno é." Inês conteve a vontade de revirar os olhos. Sabia que Dona Graça se estava a baralhar de propósito para a fazer sentir-se constrangida e desconfortável. "A mãe quer dizer que eu sou a Liliana, esposa do Rui, e este é o Nuno, o marido da irmã do Rui", esclareceu Liliana, num tom algo irritado, como se estivesse envergonhada com a atitude da sogra. "Ah, pois, era isso que eu queria dizer."
exclamou Dona Graça, sem parecer minimamente embaraçada. Ora bem, Inês, esta é a Liliana. É linda, não é? Vem de uma família de prestígio, o pai é promotor imobiliário. Claramente de um nível diferente do teu. O insulto foi direto e sem rodeios. Liliana esboçou um sorriso de lado, olhando para Inês com um ar de superioridade. Nuno apenas acenou de forma desajeitada, visivelmente desconfortável com a situação. Inês sentiu o sangue a ferver. Já tinha tentado afastar-se, tentado evitar o confronto, mas aquela mulher idosa parecia querer arrastá-la de propósito para o drama que estava a criar. A dignidade que Inês reconstruíra com tanto esforço estava agora a ser pisada em público. E este é o Nuno, continuou Dona Graça, virando o foco para o homem ao lado de Liliana. Embora se tivesse enganado há pouco, Inês percebeu que Dona Graça estava ali com o genro e a nora ao mesmo tempo. Dona Graça deu umas palmadas nas costas de Nuno, cheia de orgulho. Este meu genro também é um prodígio. O Nuno é gestor num dos maiores grupos empresariais do país. Tem um cargo altíssimo, ganha um ordenado chorudo e está prestes a ser promovido a diretor. Não é, Nuno? Nuno pareceu um pouco envergonhado. Se Deus quiser, Dona Graça, respondeu brevemente. Claro que sim. Com a tua capacidade, a tua carreira só pode ir por aí acima, rematou Dona Graça. Em seguida, voltou a olhar para Inês. O seu olhar carregava agora uma falsa compaixão. Tenho pena de ti. Antigamente, quando estavas com o Rui, vivias com o dinheiro contado. Agora, depois do divórcio, deves estar a passar ainda pior. O teu novo marido faz o quê? É um funcionário qualquer ou é desempregado? Inês não aguentou mais. A raiva que guardara durante tanto tempo começou a vir à superfície. Contudo, lembrou-se do rosto sereno de Tiago. Lembrou-se da felicidade que sentia. Dar trela a esta mulher só iria sujar-lhe a alma. Tinha de sair dali. Com um sorriso que forçou com todas as suas forças, Inês olhou para Dona Graça. Fico muito feliz por saber de todas essas boas notícias da sua família. O meu marido já está à minha espera. Com licença. Sem esperar por resposta, Inês virou-se e afastou-se a passo acelerado. Não olhou para trás, mas conseguia sentir o olhar penetrante de Dona Graça cravado nas suas costas. Chegou a ouvir vagamente a voz da mulher a dizer para a nora: "Estás a ver? É este o destino das mulheres que não têm nada na vida. Fogem sempre da realidade." As lágrimas começaram a acumular-se nos olhos de Inês. Caminhou mais rápido, tentando sair do centro comercial o mais depressa possível, à procura de ar fresco para aliviar o aperto no peito. Aquele encontro inesperado tinha arruinado o seu dia perfeito, e sem se aperceber, aquele encontro acendera também o rastilho de um grande acontecimento que estava prestes a ocorrer. Inês mal tinha dado o primeiro passo para se ir embora quando a voz de Dona Graça voltou a ecoar, mais alta do que antes, como se quisesse que todos os clientes da boutique ouvissem. "Ei, vais para onde com tanta pressa? A Inês agora tem a mania que é fina. Antigamente, quando ainda era minha nora, nunca se atrevia a sair antes de eu lhe dar autorização." Os passos de Inês estancaram subitamente. O seu corpo ficou tenso. Não podia acreditar que aquela mulher estivesse a fazer aquilo, a humilhar, lá ainda mais em público. Virou-se lentamente, não porque quisesse, mas porque sentia que dezenas de pares de olhos estavam agora fixos nela, a aguardar o próximo ato do drama. O rosto ardia e ela desejava que o chão de mármore se abrisse e a engolisse inteira. Dona Graça sorriu, satisfeita ao ver Inês regressar ao palco que ela preparara. Enlaçou os braços em Liliana e Nuno, puxando-os para perto de si, como se exibisse os seus troféus de vitória. "Sentem-se um bocado", disse ela, apontando para o sofá de veludo no interior da boutique. "Não é bonito cortar assim as relações. Vamos encarar isto como um pequeno reencontro." Sem esperar pela aprovação de Inês, Dona Graça caminhou com altivez até ao sofá e sentou-se. Liliana seguiu-a com o mesmo ar arrogante. Entretanto, Nuno parecia não saber onde se meter, mas, sem outra opção, obedeceu. Com uma enorme relutância, Inês acabou por se sentar numa cadeira individual de frente para eles. Sentia-se como uma arguida prestes a ser julgada. Assim que se sentaram, a rajada de comentários venenosos começou.
Dona Graça abriu a torneira que há muito estava fechada, jorrando toda a arrogância e ódio que guardava. Ora bem, Inês, começou ela. A voz era doce, mas carregada de veneno. Olha para Liliana. Desde que se tornou minha nora, a nossa casa ganhou outra cor. Ela sabe cuidar-se, sabe conviver com a alta sociedade. Em todos os chás da tarde, sou o centro das atenções por ter uma nora tão linda e inteligente. Ainda no mês passado, o Rui ofereceu-lhe um conjunto de joias de diamantes como prêmio por a Liliana ter conseguido fechar um projeto enorme para a empresa do pai dela. Claro que isso também se deve aos contactos do Rui. Eles são um casal perfeito, elevam o estatuto um do outro. Cada palavra era uma facada. Inês lembrava-se bem de como tentara ajudar nas finanças da família ao vender bolos caseiros na época do Natal. O seu esforço foi alvo de chacota por parte de Dona Graça. Que vergonha! A nora da família a vender bolos para fora. Onde é que eu vou enfiar a cara? Fora o que lhe dissera na altura. Agora, a nova nora que fechava projetos era gabada aos céus. Liliana, ouvindo os elogios, sorriu cinicamente. Os seus dedos brincavam de propósito com o pendente de diamantes que trazia ao pescoço, garantindo que Inês o via perfeitamente. Em seguida, o olhar de Dona Graça virou-se para Nuno. E este meu genro, o Nuno, disse ela, batendo na perna dele. É o orgulho de todos nós. Trabalha no Grupo Lusitânia Investimentos. Sabes o que é, não sabes? Um império. O escritório dele fica no edifício mais alto do Parque das Nações. O salário nem se fala. Chega para comprar um carro europeu de gama alta todos os anos, se ele quiser. Nuno limitou-se a sorrir levemente. Parecia desconfortável com os exageros da sogra, mas não a desmentiu. Antigamente, quando estavas com o Rui, Dona Graça inclinou-se para a frente. O tom baixou ligeiramente, como se partilhasse um segredo, mas suficientemente alto para ser ouvido. Quanto mais comprar carros europeus novos, o Rui via-se grego para pagar a prestação de um carro em segunda mão. Eu até me interrogava. Andavas a estoirar o dinheiro dele às escondidas? Ou se calhar és tu que trazes mal agouro e a sorte do teu marido ficava bloqueada? O sangue de Inês gelou. O mesmo insulto que estava farta de ouvir no passado, o insulto que a fazia questionar o seu próprio valor. Agora, as palavras eram repetidas em frente a pessoas novas, Liliana e Nuno, como se para reforçar a sua insignificância aos olhos deles. Mas graças a Deus, continuou a mulher. O tom tornou-se dramático. Depois de se separar de ti, a vida do Rui deu uma volta de 180 graus. Os projetos avançam, a posição dele subiu. Os antigos tinham razão, a mulher determina o sucesso do marido. Se a mulher é de boas famílias, educada e sabe estar, como a Liliana, a riqueza flui. Basta olhar para a tua figura agora. Roupas banais, carteira sem marca. A tua vida deve ser bem difícil. A sério, esse teu novo marido tem posses para te levar a viajar para fora, como o Nuno, que nos levou a todos de férias ao Dubai. Inês fixou o olhar vazio no vaso de orquídeas que estava na mesa à sua frente. Concentrou todas as suas forças em não demonstrar qualquer emoção. Não ia chorar. Não ali. Não em frente àquelas pessoas. Não lhes ia dar esse gosto. Deixou que as palavras entrassem a matar, tentando deixá-la sair pelo outro lado. Lembrou-se de Tiago. Lembrou-se de como Tiago lhe dizia sempre que o seu valor não era determinado pela opinião dos outros, muito menos de alguém com um passado tão cruel. Viu Liliana a sussurrar algo a Nuno enquanto ria com desdém. Viu Nuno, que apenas coçava a nuca constrangido, e viu Dona Graça, com o rosto resplandecente, embriagada na sua própria vaidade. Num ápice, Inês deixou de sentir mágoa. O que sentiu foi pena. Tinha pena deles. A felicidade deles era tão superficial, baseada unicamente em bens materiais, em aparências e em rebaixar os outros. Uma felicidade frágil que podia desmoronar-se a qualquer momento. Assim que Dona Graça terminou o seu longo monólogo, fez-se silêncio por momentos. Ela parecia aguardar a reação de Inês, à espera de ver um rosto triste, zangado ou invejoso. Mas o que obteve foi completamente inesperado. Inês ergueu a cabeça. Um sorriso genuíno, e não forçado, desenhou-se nos seus lábios. Os olhos estavam límpidos,
sem qualquer sinal de lágrimas. Fico mesmo contente por ouvir essas boas notícias todas. Dona Graça, disse ela, com uma voz serena e firme, desejo que a sua família continue sempre rodeada de felicidade e desse luxo todo de que fala. Um silêncio constrangedor instalou-se. Dona Graça, Liliana e Nuno pareceram surpreendidos com a resposta. Esperavam drama, mas receberam uma sinceridade que foi como um estalo. Inês levantou-se então da cadeira. Alisou a blusa que estava ligeiramente amarrotada. Obrigada por partilhar as novidades, mas tenho mesmo de ir. O meu marido já deve estar preocupado. Acenou educadamente para todos. Com licença. Desta vez, ninguém a impediu. Dona Graça ficou a olhar para ela com a boca entreaberta, sem palavras. Inês saiu da boutique com passos firmes e cabeça erguida. Não fugiu. Caminhou com a elegância de uma vencedora. Sentia as costas leves, como se um peso enorme lhe tivesse sido tirado dos ombros. Apesar de o coração ainda doer um bocadinho, sabia que vencera a batalha daquele dia, a batalha contra o seu passado e, sobretudo, a batalha contra si própria. Inês conseguiu manter a postura firme até entrar no carro, no parque de estacionamento subterrâneo. Assim que fechou a porta, isolando-se do ruído do mundo exterior, as suas defesas desmoronaram-se instantaneamente. O seu corpo tremeu e o choro que andara a conter rebentou de vez. Escondeu o rosto no volante, deixando as lágrimas correrem livremente, molhando a blusa branca. Toda a dor, humilhação e as lembranças amargas que julgava estarem enterradas no fundo de si subiram agora à superfície, trazidas à força por aquele encontro. As palavras de Dona Graça ecoavam-lhe na cabeça como um disco riscado. Traz azares, níveis diferentes. A tua vida deve ser difícil. Cada frase era como uma chicotada que deixava uma ferida invisível. Não chorava porque invejava as joias de Liliana ou as férias de Nuno. Chorava porque aquela ferida antiga ainda não estava totalmente sarada. Havia uma parte de si que ainda era frágil, uma parte que ainda se deixava afetar pela opinião daquela velha senhora. Zangou-se consigo própria por permitir que aquelas palavras a magoassem de novo. Depois de chorar tudo o que tinha para chorar durante alguns minutos, levantou a cabeça. Tinha o rosto molhado e inchado. Olhou para o próprio reflexo no espelho retrovisor. Uma imagem triste. Respirou fundo, tentando recolher o que lhe restava de forças. Chega, Inês, chega. Sussurrou para si mesma. Ligou o motor do carro e começou a conduzir lentamente para fora do parque. Durante toda a viagem de regresso, a sua mente estava um turbilhão. Repetia cada segundo do encontro. O sorriso trocista de Liliana, o ar constrangido de Nuno e o olhar triunfante de Dona Graça. No meio daquela tempestade de emoções, surgiu o rosto sereno de Tiago. O rosto do marido que sempre a tranquilizava. Queria chegar rapidamente a casa. Queria abrigar-se nos braços daquele homem. O abraço que lhe parecia a fortaleza mais segura do mundo. Ao chegar ao portão da sua imponente casa, Inês parou um momento. Tentou compor-se, limpar os restos de lágrimas no rosto, arranjar o cabelo despenteado. Não queria que Tiago a visse naquele estado. Não queria preocupá-lo. Queria mostrar que estava bem, que era forte, mas todos os seus esforços foram em vão. Assim que entrou em casa, Tiago, que lia um livro na sala de estar, foi logo recebê-la. E, numa fração de segundo, ele percebeu que havia algo de errado. Meu amor, já chega. A frase de Tiago morreu nos lábios. Levantou-se do sofá. Os seus olhos perspicazes captaram imediatamente os vestígios de tristeza no rosto da mulher. Tens os olhos inchados. Andaste a chorar. Inês tentou sorrir. Não, Tiago. Apanhei pó nos olhos a caminho de casa e ficaram a arder. A desculpa pareceu-lhe a ela própria uma mentira incrivelmente esfarrapada. Tiago aproximou-se. Não disse mais nada. Apenas lhe segurou o rosto com suavidade. O polegar limpou delicadamente a zona debaixo dos olhos, que estava ligeiramente inchada. O seu olhar transbordava de preocupação e ternura. E foi precisamente essa ternura que deitou abaixo a última muralha de defesa de Inês. Já não conseguia fingir mais. As lágrimas voltaram a escorrer-lhe pelo rosto. Tiago, foi a única palavra que lhe saiu dos lábios. A voz estava trêmula.
Tiago puxou-a imediatamente para um abraço caloroso, um abraço apertado e protetor. Deixou Inês chorar contra o seu peito, acariciando-lhe as costas com paciência. Shh, não faz mal. Põe tudo cá para fora. Estou aqui, sussurrou ao ouvido de Inês. Ficaram assim abraçados durante bastante tempo, até que o choro de Inês se transformasse em pequenos soluços. Tiago guiou-a depois para o sofá. Foi à cozinha e voltou com um copo de água, entregando-o a Inês. Bebe, disse com suavidade. Inês aceitou o copo com as mãos a tremer e bebeu devagar. A frescura da água ajudou a acalmar as palpitações do coração. Tiago sentou-se a seu lado, segurando-lhe a mão. Não a pressionou. Esperou pacientemente até Inês estar pronta para falar. Após um momento de silêncio, Inês finalmente começou a falar, com a voz rouca. Encontrei a Dona Graça no centro comercial hoje. Tiago. O maxilar de Tiago ficou tenso ao ouvir o nome. Sabia muito bem quem era a Dona Graça e como tinha tratado Inês no passado. Ela não estava sozinha, continuou Inês. Estava com o genro e a nora, a nova esposa do Rui e o marido da irmã do Rui. Inês contou-lhe tudo, sem esconder nenhum detalhe. Contou como Dona Graça a chamara aos gritos. Como fora obrigada a conhecer a nora. Como teve de se sentar para ouvir toda a vaidade da mulher. Repetiu cada insulto que lhe fora dirigido. Como lhe chamaram de mulher do mau agouro. Como lhe disseram que a vida devia ser pior depois do divórcio. As comparações com os novos elementos da família que eram de outro nível. Tiago ouviu atentamente cada palavra. O seu rosto, habitualmente sereno, exibia agora uma frieza rara. A mão que segurava a de Inês apertou com mais força, como se quisesse transmitir-lhe energia, e ela gaba-se imenso de um dos genros. Tiago, o tal Nuno, disse Inês com amargura. Ela diz que ele é um gestor fantástico numa grande empresa, que ganha balúrdios e que está quase a ser promovido a diretor. Ela disse o nome da empresa. Qual era mesmo? Inês tentou lembrar-se. Ah, sim, Grupo Lusitânia Investimentos. Repetiu o nome várias vezes, como se fosse a melhor empresa do mundo. Quando o nome Grupo Lusitânia Investimentos saiu dos lábios de Inês, Tiago ficou em silêncio. A sua expressão mudou. Havia um brilho estranho nos seus olhos. O aperto na mão afrouxou ligeiramente. Não por a estar a largar, mas porque a sua mente foi subitamente desviada. Inês, demasiado submersa na própria tristeza, não notou aquela pequena alteração. Apoiou a cabeça pesada no ombro de Tiago, sentindo-se exausta depois de libertar todo o peso do coração. Eu odeio-me por isto, Tiago. Odeio o facto de as palavras deles ainda conseguirem magoar-me. Tiago voltou a focar a atenção em Inês. Beijou-lhe o topo da cabeça com todo o amor. Nunca te odeies a ti própria, meu amor. És a mulher mais forte que já conheci. É natural que fiques magoada. Isso mostra que o teu coração funciona perfeitamente. Eles é que deviam ter vergonha por terem os corações tão cheios de ódio. As palavras de Tiago foram um bálsamo para a sua ferida. Sentiu-se um pouco melhor. Fechou os olhos, desfrutando da sensação de segurança nos braços do marido. Enquanto Inês começava a acalmar, a mente de Tiago trabalhava a toda a velocidade. Grupo Lusitânia Investimentos. Essa era a holding que ele liderava. Um gigante empresarial que construíra a partir do nada. E Nuno. O nome soava-lhe familiar. Tinha centenas de gestores, mas achava que tinha lido aquele nome num relatório de desempenho recentemente. Uma ideia fria e perspicaz começou a ganhar forma na sua cabeça. Apertou Inês ainda mais contra si, mas o seu olhar estava fixo no horizonte, atravessando as paredes da sala de estar. O seu rosto endureceu, revelando a faceta de um CEO rigoroso e implacável. Uma faceta que Inês via muito raramente. Então, o homem que era o troféu da arrogância da ex-sogra da sua esposa, o homem que fazia parte do grupo de pessoas que humilhara e magoara a mulher que ele mais amava no mundo, era afinal um seu funcionário. O mundo tem uma ironia peculiar e, na mente de Tiago, isto já não era apenas um assunto pessoal da mulher. Tornara-se o seu assunto e ele ia resolvê-lo. O silêncio apoderou-se da sala depois de Inês terminar o relato. Só se ouvia a respiração dos dois e o bater do relógio de parede, que parecia mais lento.
Inês continuava com a cabeça encostada no ombro de Tiago, sentindo o alívio de ter desabafado. Mas começou a reparar que algo estava diferente. O seu marido, que habitualmente lhe acariciava o cabelo ou sussurrava palavras tranquilizadoras, estava agora rígido e calado. O abraço ainda era forte, mas emanava uma energia distinta, uma tensão contida. Tiago chamou Inês baixinho, levantando a cabeça para olhar para o rosto do marido. A sua desconfiança estava certa. Tiago parecia outra pessoa. Os olhos serenos olhavam em frente com um foco agudo, impossível de decifrar. O maxilar tenso criava uma linha definida, demonstrando que o seu cérebro processava algo a alta velocidade. Parecia um leão em estado de repouso, mas Inês sabia que algo fervilhava no interior dele. Tiago, o que se passa? Perguntou Inês, um pouco preocupada. Tiago pareceu acordar do transe. Olhou para Inês e os seus olhos suavizaram-se ao encontrar os da esposa. Suspirou profundamente. Não é nada, amor. Estava apenas a pensar. A pensar em quê? Tiago não respondeu logo. Desfez o abraço com delicadeza, levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro na sala. Os seus movimentos revelavam uma agitação controlada. Inês observou-o perplexa. Nunca o tinha visto assim. Tens a certeza de que a empresa se chamava Grupo Lusitânia Investimentos? Perguntou Tiago, num tom neutro e grave. Inês assentiu. Sim, Tiago. A dona Graça repetiu imensas vezes. Estava super orgulhosa de o genro trabalhar lá. E ele chamar. Continuou. Tiago parou de andar e olhou fixamente para Inês. Amor, espera aqui um bocado. Tenho de verificar uma coisa. Não saias daí. Sem esperar por resposta, Tiago virou costas e caminhou apressadamente para o seu escritório, no fundo do corredor. Inês limitou-se a ficar a olhar para as costas do marido, que desapareceram atrás da porta, sentindo-se cada vez mais confusa e ansiosa. Que segredo escondia o nome daquela empresa? Por que é que o Tiago tinha ficado tão sério? Movida por uma curiosidade irresistível, Inês levantou-se do sofá e foi atrás dele. A porta do escritório estava entreaberta. Inês espreitou pela frincha. Viu o marido sentado em frente ao portátil ligado. Os dedos voavam sobre o teclado. O rosto estava iluminado pela luz do ecrã. Inês conseguia ver a concentração absoluta de Tiago naquele instante. Não queria incomodá-lo, mas os pés pareciam colados ao chão. Lá dentro, Tiago acabava de aceder ao portal interno de recursos humanos da sua empresa. O coração batia um pouco mais depressa do que o normal. Escreveu o nome Nuno no campo de pesquisa de funcionários. Apareceram alguns nomes. Nuno Silva, Nuno Ribeiro, Nuno Freitas. Ele precisava de mais pormenores. Inês. Chamou Tiago sem se virar, como se soubesse que a mulher estava ali. Inês sobressaltou-se. Empurrou a porta e entrou no escritório. Diz, Tiago, para além de ser gestor, o que mais disseram sobre o trabalho deste Nuno? Perguntou Tiago. Os olhos continuavam fixos no ecrã. Inês tentou recuperar as gabarulices de Dona Graça. Ela falou de algo relacionado com vendas ou marketing. Qualquer coisa assim. Disse que ele era fantástico a vender os serviços. Essa era a peça de informação de que Tiago precisava. De entre os vários Nunos da lista, apenas um tinha o cargo correspondente. Nuno Freitas, gestor de marketing. Tiago clicou no nome. Imediatamente, surgiu a página de perfil completo no ecrã. No canto superior esquerdo, estava uma fotografia formal, a imagem de um homem jovem com um sorriso confiante, de camisa e gravata. Inês aproximou-se da secretária. Queria perceber o que o marido estava a ver. Quando seus olhos fixaram a fotografia no ecrã do portátil, ficou sem respiração. O coração parou por uns segundos. É ele, murmurou. A voz estava a tremer. Levantou a mão e apontou para o ecrã. É esse o homem, Tiago. É o Nuno. O homem da fotografia era a mesma pessoa que, horas antes, estivera sentada de forma desajeitada no sofá da boutique, ouvindo a sogra humilhar Inês. Não havia margem para dúvidas. Inês olhou para Tiago com um ar de profunda confusão. A cabeça estava cheia de perguntas. Por que é que a fotografia do Nuno estava no computador do seu marido? Que ligação tinham? Eram amigos ou rivais de negócios? Por quê? Por que é que a fotografia dele está aí, Tiago?
No teu portátil? O que significa isto? Perguntou Inês num fio de voz. Tiago rodou a cadeira para ficar de frente para Inês, pegou nas mãos da esposa, que estavam geladas, e apertou-as com firmeza. Olhou bem para os olhos de Inês, que estavam repletos de confusão. Chegara o momento de revelar o segredo. Amor, ouve-me com muita atenção, começou Tiago. A voz era calma, mas carregava um peso enorme. O Grupo Lusitânia Investimentos. A empresa de que a Dona Graça tanto se gaba. A empresa onde o Nuno trabalha. Tiago fez uma pausa, deixando a tensão apoderar-se do espaço. É a minha empresa, Inês. Eu sou o CEO. O mundo de Inês parou de girar. As palavras de Tiago ecoaram-lhe nos ouvidos, mas o cérebro demorou alguns segundos a digerir a informação. Grupo Lusitânia Investimentos, empresa do marido. CEO. Olhou para Tiago, desviou os olhos para o ecrã com o perfil de Nuno e voltou a olhar para Tiago. Abanou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não pode ser, Tiago. Deves estar a brincar. Nunca falei tão a sério, respondeu Tiago, com um olhar afirmativo. Inês deu um passo atrás, soltando-se das mãos do marido. Sempre soube que Tiago era um empresário de sucesso. Sabia que geria uma grande empresa, mas ele nunca fazia alarido disso. Referia-se à sua empresa como grupo, uma expressão que Inês nunca se dera ao trabalho de questionar, pois Tiago agia sempre de forma humilde e simples em casa. Nunca imaginou que o grupo fosse o famoso Grupo Lusitânia Investimentos, um colosso do mundo dos negócios com uma torre imponente no coração de Lisboa, um edifício pelo qual ela passava várias vezes e admirava ao longe. As peças do puzzle começaram a encaixar-se na sua cabeça à velocidade da luz. A referência de Dona Graça sobre o escritório no edifício mais alto. Inês tinha ido várias vezes almoçar a um restaurante no topo daquele edifício com Tiago. Sempre pensara que ele alugava um pequeno escritório ali. Nunca soube que a torre inteira era o símbolo do império do seu marido. A ironia era tão cortante, tão absurda, que Inês não sabia se havia de rir ou chorar. Então, durante todo aquele tempo, a arma que Dona Graça usara para humilhar, a falsa superioridade que exibiam para rebaixar, afinal era parte do mundo do seu marido, parte da sua nova vida. O homem que endeusavam como um gestor brilhante não passava de um simples empregado, um entre as centenas que trabalhavam para Tiago. O choque inicial começou a dissipar-se. Foi substituído por uma onda de emoções peculiares. Não era mágoa nem ressentimento, mas um sentimento forte a nascer no peito. Um sentimento de empoderamento. A sensação de que o destino estava a brincar com eles da forma mais poética possível. Voltou a olhar para o ecrã. A fotografia de Nuno, que antes parecia irritante, agora parecia minúscula e insignificante. Depois olhou para o marido. Tiago Albuquerque, CEO do Grupo Lusitânia Investimentos, o homem que a amava incondicionalmente, o homem que lhe dera tudo, sem lhe pedir para mudar uma vírgula de quem era. Um pequeno e misterioso sorriso começou a desenhar-se nos lábios de Inês, um sorriso que já não trazia lágrimas, mas sim uma faísca. Naquela noite, dentro do silêncio do escritório, Inês percebeu uma coisa. O jogo ainda não tinha acabado. O capítulo mais interessante estava prestes a começar. O ambiente naquele espaço alterou-se de forma radical. O silêncio, antes pesado pelo choque, carregava agora uma antecipação eletrizante. Inês já não sorria. O seu rosto mostrava uma expressão que Tiago nunca lhe vira. Uma calma glacial misturada com o brilho de uma raiva reprimida no olhar. Já não era a Inês frágil e ferida, mas sim uma rainha cujo trono tinha sido atacado. Tiago, que a observava, também sentiu a sua ira a escalar. Ver a Inês a suportar tudo de forma estoica só o fazia sofrer mais. Imaginava a profundidade das feridas que a família anterior lhe provocara para que desenvolvesse tal resiliência. E naquele dia, tiveram a ousadia de escarafunchar essas mesmas feridas. Como é que se atrevem? Sibilou Tiago, a voz grave e perigosa. Levantou-se da cadeira e cerrou os punhos ao lado do corpo. Usam o nome da minha empresa, o fruto do meu esforço, para rebaixar a minha mulher, para te fazer sentir que não tens valor. Inês, isto é imperdoável. Caminhou até ela e segurou-lhe os ombros. Queria que Inês soubesse que a raiva dele
Não era só dele, mas de ambos. A tua dor é a minha dor. A humilhação que sofreste, eu sinto-a a dobrar. A validação de Tiago, o reconhecimento da sua dor, era algo que ela nunca obtivera de Rui. Ouvir as palavras do marido deitou por terra a última barreira no seu coração, mas não ruiu de tristeza. Cedeu para dar passagem a uma força ardente e renovada. Eles acham que estão no topo do mundo porque o genro trabalha no grupo Lusitânia. Continuou Tiago, com um brilho feroz nos olhos. Não fazem ideia que o dono do pequeno mundo deles é o teu marido. Tiago olhou profundamente para os olhos de Inês. Viu lá o fogo da retaliação a acender-se. O mesmo fogo que ardia dentro de si. Sabia que um simples pedido de desculpas ou uma chamada de atenção não seriam suficientes para apagar a humilhação que a sua mulher sofrera. Precisavam de muito mais. Precisavam de dar-lhes uma lição inesquecível. Agora, disse Tiago de forma clara e assertiva, pergunto-te, meu amor, esquece a bondade por um instante. Esquece o perdoar e esquecer. Esta noite, quero que sejas sincera contigo própria. O que queres que eu faça? O que quer que te passe pela cabeça, diz-me. Farei qualquer coisa por ti. A oferta pairou no ar, um cheque em branco, um poder absoluto colocado inteiramente nas mãos de Inês. Este era um momento crucial. Durante anos estivera habituada a ser a vítima resignada. Habituara-se a engolir os insultos e a esconder a raiva. Nunca tivera poder para ripostar. Agora, a arma estava nas suas mãos, personificada pelo homem ali parado à sua frente. Inês ficou em silêncio, a cabeça a fervilhar. Uma parte dela, o seu lado dócil, murmurava que a vingança só a desceria ao mesmo nível deles. Para que vingar-se? Não era a sua felicidade com Tiago a melhor vingança de todas? Contudo, o outro lado de si, a mulher ferida e espezinhada, gritava mais alto. A recordação da cara altiva de Dona Graça, o sorriso desdenhoso de Liliana e o silêncio passivo de Nuno vieram-lhe à mente. Isto já não era apenas uma vingança. Era uma questão de dignidade, de provar que a antiga Inês tinha morrido. Tratava-se de fechar o antigo capítulo da sua vida com um ponto final que eles jamais esqueceriam. Lembrou-se da forma como a expulsaram de casa, de como teve de erguer a vida do zero, com suor e lágrimas. Recordou as noites de solidão em que se questionou sobre o seu próprio valor. Não ia deixá-los escapar impunes. Não desta vez. Inês levantou o rosto, encarando Tiago com um olhar cortante como aço. Já não existiam dúvidas. Não quero que eles apenas saibam, Tiago, disse Inês com uma voz gélida e firme. Quero que eles sintam, quero que estejam no pico do seu orgulho, no cume da sua vaidade, para depois lhes tirarmos tudo num piscar de olhos, ali mesmo à frente deles. Tiago esboçou um leve sorriso de satisfação. Era essa a Inês que ele queria ver. A Inês que tomava as rédeas do seu próprio poder. Gosto da ideia. Continua. Quero que os convides ao escritório, sugeriu ela, para o trono que eles tanto idolatram. Excelente plano, concordou Tiago. A sua mente estratégica entrou em ação, mas não podemos simplesmente convidá-los. Temos de atirar um isco, algo que insufe o ego deles aos céus. Olharam um para o outro, e o contorno de um plano genial, mas cruel, começou a desenhar-se. Vou chamar o Nuno. Começou Tiago a traçar o esquema, mas não para uma avaliação de rotina. A minha assistente pessoal é que vai ligar. A chamada tem de parecer oficial e muito importante. O Nuno vai ser convocado para me ver cara a cara sob o pretexto de uma promoção iminente para a direção. Os olhos de Inês brilharam. É perfeito. A Dona Graça disse que ele ia ser diretor em breve. Vamos concretizar o sonho deles por uns instantes. Exato, prosseguiu Tiago. E no final do telefonema, a minha assistente vai acrescentar um pormenor. Dirá: o doutor Tiago está tão impressionado com o seu potencial que faz questão de celebrar esta excelente notícia com a sua família mais próxima. Pode convidar a sua esposa e a sua sogra para um almoço na sala do Conselho de Administração amanhã. Inês teve de segurar o riso só de imaginar a reação da Dona Graça ao receber o convite. Um almoço na sala da direção com o CEO seria o maior troféu da vida daquela mulher. Vão chegar a flutuar nas nuvens, comentou Inês, imaginando o cenário.
Vão arranjar-se da cabeça aos pés. Vão entrar no edifício a sentirem-se donos do mundo. E nessa altura, disse Tiago, concluindo a ideia de Inês, vamos mandar, luz abaixo. Vamos mostrar quem é realmente o dono do mundo. O plano estava traçado. Simples, elegante, porém letal. Nessa noite, Inês não conseguiu dormir. Não por tristeza, mas por causa da adrenalina que lhe corria nas veias. Estava deitada na cama, de mão dada com Tiago na escuridão, como dois generais que acabavam de delinear a estratégia de combate. Uma guerra para recuperar a dignidade. E amanhã seria o dia da batalha. A manhã seguinte acordou com um ambiente totalmente diferente. A luz que entrava pelo quarto continuava acolhedora, mas a atmosfera parecia vibrar com uma energia renovada, o produto de um segredo partilhado. Do plano que montaram no silêncio da noite, durante o pequeno almoço, trocaram poucas palavras. Contudo, os olhares falavam por si. Um piscar de olhos de Tiago, um sorriso contido de Inês. Eram os dois aliados prontos a avançar para o terreno de combate. Inês despediu-se do marido com um beijo mais prolongado que o normal. Vai com cuidado, Tiago, sussurrou. Mas o seu olhar transmitia uma mensagem extra. Avança com isto. Tiago assentiu. O sorriso demonstrava absoluta certeza. Ao chegar ao imponente escritório no topo da torre do Grupo Lusitânia Investimentos, Tiago não iniciou a habitual ronda de reuniões. Mandou chamar a sua assistente pessoal, Madalena, uma mulher inteligente e ultra-eficiente. Madalena trabalhava para Tiago há 7 anos e a sua lealdade era inabalável. Era o seu braço direito e a sua guardiã. Bom dia, Madalena, cumprimentou Tiago. A voz serena escondia uma ordem tácita. Preciso da tua ajuda para um assunto invulgar. Com certeza, Dr. Tiago. Em que posso ser útil? Respondeu Madalena, sempre pronta com um bloco de notas. Tiago inclinou-se ligeiramente. Por favor, liga a um gestor de marketing da divisão 3, chamado Nuno Freitas. Quero que lhe marques uma reunião na sala do Conselho de Administração ao meio-dia, em ponto de hoje. Madalena anotou o nome sem demonstrar qualquer emoção. Certo, doutor. E o assunto da reunião? Diz-lhe que é uma avaliação final do projeto de expansão regional, cujo relatório recebi agora, esclareceu Tiago. Informa-o também de que, com base nesse relatório, o desempenho dele é notável e eu estou a equacionar seriamente a sua promoção ao lugar vago de diretor de marketing. Apesar de achar estranha uma promoção tão abrupta para um simples gestor, Madalena não vacilou. Muito bem, doutor. Passarei essa informação. Espera, há mais um detalhe, acrescentou Tiago, e esta é a parte vital. Quando acabares de lhe dar essa notícia, diz que estou de tal forma impressionado que, como prêmio antecipado, quero partilhar a novidade com a sua família. Convida-o a trazer a esposa e a sogra para se juntarem a mim num almoço exclusivo. Pela primeira vez em muitos anos, Madalena ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Era algo completamente sem precedentes. Convidar a família de um funcionário para almoçar no meio de uma possível promoção era algo inaudito. Contudo, observou a expressão carregada do chefe e compreendeu que não era momento para questões. Entendido, doutor. Tratarei disso de imediato. Enquanto isso, dezenas de andares abaixo, Nuno Freitas iniciava o seu dia com um aperto no peito. O encontro com Inês no dia anterior deixara-lhe um amargo de boca. Sentia-se desconfortável com a forma como a sogra tratava a mulher, mas faltava-lhe coragem para intervir. Passara a noite a tentar acalmar Liliana, que não se fartara de criticar Inês e o quão odioso aquele encontro lhe parecera. Nos devaneios matinais, o telefone em cima da secretária tocou. A extensão no visor era da administração executiva. O coração de Nuno acelerou logo. Uma chamada do último piso apenas indicava duas coisas: sarilhos ou uma enorme oportunidade. Com a mão a tremer ligeiramente, atendeu. Bom dia, fala o Nuno Freitas. Muito bom dia, Nuno. Daqui fala a Madalena, a assistente pessoal do Dr. Tiago Albuquerque. A voz distinta e profissional ecoou do outro lado da linha. Nuno ajeitou-se logo na cadeira. A assistente do CEO, qual seria o motivo? Sim, bom dia, dona Madalena. Em que lhe posso ser útil? O doutor,
Tiago acabou de rever o seu relatório de expansão do mercado regional. Prosseguiu Madalena, em tom neutro e autoritário. E o senhor doutor solicitou-me que lhe comunicasse que se encontra francamente impressionado com o seu trabalho. Nuno ficou sem ar. O doutor, Tiago, a lenda, fundador e CEO da empresa, leu o relatório e estava impressionado. A sério, Dona Madalena? Indagou, incapaz de disfarçar a incredulidade. Completamente Nuno. Por esse motivo, o doutor Tiago pretende reunir-se consigo pessoalmente hoje às 12 horas, na sala do Conselho de Administração, para delinearem os próximos passos. Ele reconheceu o seu vasto potencial e equaciona seriamente colocá-lo como diretor de marketing muito em breve. Nuno sentiu como se rebentasse um fogo de artifício dentro da sua cabeça. Diretor. A palavra soava à realeza. O seu maior sonho parecia que não tocava com os pés no chão. As horas extraordinárias iam ser recompensadas. Eu. Claro que posso ir, Dona Madalena. Estarei presente à hora marcada. Muito obrigado pela informação, exclamou Nuno, num estado de euforia descontrolada. Ainda há uma coisa, Nuno, acrescentou Madalena com a mesma serenidade. O doutor Tiago informou que, sendo este um momento tão marcante na sua carreira, faz questão de que partilhe a felicidade com a família. Fez um convite especial para que a sua mulher e a sua sogra venham almoçar à sala da administração após a reunião. Se o coração já explodia de alegria, agora Nuno sentia-se a caminho da lua. O grandioso CEO não só lhe prometia o cargo, como queria conhecer e banquetear a sua família. Tratava-se de uma honra incalculável, uma prova de que deixara de ser um funcionário comum. Ia ser a nova estrela da empresa. Com certeza, Dona Madalena. Com certeza elas virão. Muito obrigado. Não tenho palavras, a sério. Ao desligar, Nuno ficou uns segundos em êxtase, antes de saltar da cadeira e fechar os punhos num grito mudo de vitória. Conseguira. Ia ser diretor. E, acima de tudo, a Dona Graça ia ficar lavada em lágrimas de orgulho. Sem hesitar, agarrou no telemóvel e marcou o número da sogra. Estou, mãe? Disse logo com a voz ofegante de emoção. O que é que se passa, Nuno? Estás com uma voz esquisita, atendeu Dona Graça do outro lado. Mãe, nem sabe. Recebi a melhor notícia do mundo. Vou ser promovido a diretor pelo próprio CEO. Falaram comigo diretamente. Ouviu-se um grito no outro lado da linha. Ah, estás a brincar, Nuno. Meu Deus, eu sabia que ias dar um homem muito importante. Eu sabia que tu eras o homem ideal para a família. E há mais, mãe. Insistiu Nuno, eufórico. O CEO quer almoçar conosco. Eu, a Liliana e a mãe. Hoje é a hora de almoço. No gabinete da administração, a confusão instalou-se na chamada. Nuno conseguia ouvir a sogra aos berros a chamar a filha. Era a maior de todas as honras, mãe. Temos de nos vestir a rigor. Claro que sim. Deixa estar. A mãe encarrega-se da Liliana. Vamos já a correr para o cabeleireiro e vamos usar os nossos melhores vestidos. Passas por nós às 11. Não te atrases. Valha-me Deus. O orgulho que me dás, Nuno. Quando desligou, Nuno sentia-se um autêntico rei. Em casa, Dona Graça e Liliana entraram em pânico misturado com delírio. Vasculharam os armários, retiraram as joias dos cofres, discutiam sobre qual seria a roupa mais exuberante, qual a mala mais cara e qual o sapato de salto mais alto a usar. Temos de ir deslumbrantes. Liliana, dizia Dona Graça, enquanto admirava o reflexo no espelho com um colar de ouro maciço, para o CEO ver que a mulher do nosso Nuno não é gente vulgar. Viemos de boas famílias. Claro que sim, mãe, respondeu Liliana, retocando o batom uma segunda vez. Estou morta por ver a cara daquelas funcionariasitas ao entrarem a acompanhar a gente à sala do CEO. Sabes o que me ocorreu? Quando o Nuno for o diretor, aposto que ele consegue ver o que a infeliz da Inês lá anda a fazer na empresa. Pedimos para ele a despedir para aprender. Dona Graça soltou uma valente gargalhada. A ideia era ótima. Ia ser a recompensa perfeita pela arrogância que a Inês demonstrara no dia anterior. Mesmo, sussurrou Dona Graça à filha, abandonada pelo Rui. A vidinha dela virou do avesso ao ponto de virar mulher há dias na empresa de um gestor de sucesso.
Já deve ser castigo. 1 hora depois, as 3 viajavam no carro de Nuno, rumo ao Parque das Nações em Lisboa. Dona Graça e Liliana estavam demasiado maquilhadas e produzidas, repletas da autoconfiança e do snobismo típicos de quem se acha dono do universo. Era o dia da grande coroação, o dia em que o estatuto social da família alcançava o auge de poder. Ignoravam em absoluto que não viajavam para uma consagração, mas para a frente de pelotão de fuzilamento com os canos todos virados para elas. A imponente torre do grupo Lusitânia Investimentos erguia-se soberana perante o mar de edifícios altos do Parque das Nações. O topo tocava as nuvens, as paredes espelhadas refletiam o sol primaveril com o poder de uma fortaleza sem limites. Quando o carro estacionou junto à entrada principal, pareciam ter pisado território estrangeiro. A recepção do Rés do Chão era inacreditavelmente alta e requintada. O mármore do pavimento, imaculado, espelhava quem passava. O teto enorme sustentava peças de arte contemporânea de valor inestimável. Um formigueiro de gente bem vestida de fato e gravata corria com os braços debaixo de pastas atarefadas, num ritmo caótico de centro do mundo. Dona Graça e Liliana desceram com estilo afetado. Queriam provar que aquele habitat era a zona de conforto delas. Contudo, o pasmo desmascarava a surpresa estampada no olhar das duas. Nuno caminhava 2 passos à frente com a barriga encolhida, assumindo-se o modelo ideal do jovem diretor de sucesso. Fabuloso, sussurrou Liliana à mãe, paralisada a observar a estrutura de cascatas ladeadas de pedra escura num saguão contíguo. Só o merecido para o lugar de um futuro diretor, garantiu Dona Graça em bom som, tentando ser ouvida pelas pessoas mais próximas. Nuno postou-se perante o majestoso balcão branco, recebido por uma recepcionista muito elegante. Boa tarde, sou Nuno Freitas, e agendei uma reunião às 12 horas com o doutor Tiago Albuquerque. A profissional esboçou um sorriso muito polido. Bom dia, senhor Nuno Freitas. Já aguardávamos a sua chegada e da família. Fez sinal pelo intercomunicador. A dona Madalena vem já receber-vos. Pode aguardar nos sofás laterais. O tratamento digno de estrelas inchou-lhes ainda mais o ego. Acomodaram-se nos grandes sofás de pele verdadeira. Instantes depois, surgiu uma mulher imaculada, a Madalena. A classe que a assistente do CEO demonstrava, da cabeça aos pés, ofuscou imediatamente Liliana e Dona Graça. Sentiram-se instantaneamente parolas. Nenhuma faria a menor menção disso. Muito bom dia, senhor Nuno Freitas e excelentíssima família. Sou a Madalena, a assistente do Dr. Tiago. Queiram acompanhar-me aos elevadores privados do conselho. Nuno, Liliana e Dona Graça entraram na caixa envidraçada coberta a madeira rica. Sentia-se um frêmito no ar. O elevador rasgava o edifício pelo exterior da fachada, engolindo os quarteirões até revelar o imenso estuário do Tejo e a vista infindável sobre Lisboa. Seriam deuses no topo do Olimpo. A campainha tocou no último andar. A diferença para o reboliço do Rés do Chão era brutal. Um silêncio solene. Os passos afundavam-se numa alcatifa fofa. As paredes brancas penduravam peças únicas da pintura contemporânea e clássica europeia. O ar escasseava face a uma mística imponente de influência pesada e intimidadora. Dona Graça e Liliana sorriram num fascínio deslumbrado. Madalena fez o corredor acompanhando-os de perto até a 2 imensas portas duplas trabalhadas. Era a derradeira antessala do centro nevrálgico da companhia. Chegamos à sala de administração. Queiram entrar para aguardarem. O doutor chegará em alguns instantes. O Dr. Tiago pediu uns segundos para concluir um telefonema estratégico. A funcionária destrancou e franqueou o batente com delicadeza de quem desvenda um segredo sagrado. Nuno entrou com pose autoritária, abrindo espaço. Quando a comitiva atravessou a entrada, a assistente despediu-se com um sorriso de circunstância cortês e fechou as 2 portas firmemente atrás deles. Um clique estridente confirmou que se encontravam fechados por dentro, trancados com as pedras do fado que ia traçar-lhes a sepultura. O luxo colossal do salão cortava a respiração. A vasta mesa ao centro era puro brilho de cerejeira, intocada ao longo de metros de comprimento. Mais de uma vintena de pesadas cadeiras estofadas cercavam as arestas retas da peça exímia,
e as laterais debruçavam o olhar pelas portadas verticais para a amplitude da cidade de Lisboa abaixo. Semelhante ao miradouro central e único comando de toda a metrópole inteira. Perdidos na euforia avassaladora por breves minutos, Nuno, Liliana e a mãe esquadrinharam os elementos até repararem no inevitável absurdo. Num canto, próximo das extensas montras espelhadas, uma cadeira encontrava-se a uso. Um corpo sereno estava sentado, repousado num vislumbre focado no rio de água longínquo na vidraça à sua frente. As linhas finas do encosto viraram-se, descobrindo aos olhos da comitiva a assombrosa verdade que lhes congelou as entranhas na mesma fração de segundo. Inês usava um vestido simples e formal em tom azul escuro sem decote, deslumbrante com o traço puro de um rosto leve de rímel subtil, o olhar profundo em formato quase gélido, nem estupefacta, nem temerosa, enquadrada no ambiente sem disfarce, imaculada na pertença ao local que dominava, sem dizer uma só letra da palavra. Nuno foi o alvo mais fragilizado do choque atroz do encontro. Por que raio estava a Inês na sala do Conselho Executivo da Presidência? Um erro informático de limpeza de salas no último piso? A segunda a recompor a consciência foi a Liliana. Agarrou-se à malícia, cutucando as costas da mãe e rindo baixo. Fogo! Como o nosso mundo é ridiculamente insignificante, mãe. Olhe isto. Segredou-lhe com troça. A Reles, afinal, não é funcionária há dias do genro, mas arrastadora do lixo no andar do chefão dos chefes. Coitada, a limpeza do chão subiu-lhe aos pulmões a pensar que já mandava nisto tudo, a tonta do lixo humano da loja barata de ontem. Dona Graça riu e alinhou a figura ereta. O azar era o pão de todos os dias. O escárnio merecia coroa dupla para celebrar o trunfo e massacrar o infortúnio de quem se encontrava atirado à submissão sem dinheiro, espezinhado numa bata imaginária dos esfregões imundos. O cenário moldou uma emboscada gloriosa para aplicar a machadada letal contra a pobre divorciada. Quando Nuno assinasse a folha das ordens enquanto diretor dos quadros do conselho, Dona Graça aproximar-se-ia para escarnir. Vejo que te pagam um ordenado mínimo a limpares os tronos. O Nuno agradece o brilho da sua nova cadeira. Pobre miserável que o Rui despachou sem nada. A mãe respondeu em tom sibilante e alto, para rebaixar a rapariga ao posto e local que entendiam merecido. Era a triste figura do desprezo familiar, divorciada do Rui, e agora esfregava baldes nestes aposentos, num prédio imenso, para amealhar as moedas no salário das limpezas. É esse o castigo da infeliz de classe baixa, que não sabia calçar-se na vida. A pobre da classe rasa é do entulho da ralé, asseverou com arrogância para a sala nua. Inês assistia silenciada de perto, sem mostrar o peito furado. Retribuía as punhaladas das serpentes com um sorriso intocado. Amadurecida pelas lágrimas pesadas, observava como Ícaro voava até a desgraça abrasadora de derreter ao sol à espera de esfarelar no momento de queda, sem pôs-o para resgate da miséria. Não repararam os deslumbrados nas passadas compassadas, nas costas grossas de cabedal do acesso lateral aberto pela assistente anterior, até que se fez ouvir nas ferragens cromadas da porta que franqueou do lado oposto a entrada dos visitantes, preparado o teatro do Calvário, com as marionetas manipuladas prontas à dor fatal. O maestro preparara-se. O silêncio do palco solene estilhaçou nas passadas lentas e pesadas. O homem imponente vestindo um fato num sublime e obscuro corte cinza cruzou o vão despojado, marcando presença imperativa da majestade da instituição inteira perante os peões subjugados e asquerosos na câmara das humilhações. As expressões faciais que se desdobravam pelo seu olhar aguçado varriam o corpo alheio sem esforço. Os ombros largos e estampa poderosa do homem que engolia e rasgava toda a pseudo-masculinidade da patética farsa disfarçada que o Nuno representava de forma risível. Reconhecido logo por Nuno, alavancou-se numa estátua rija, palpitando nos nervos tensos entre medo da hierarquia e cobiça desmesurada do prêmio avultado no teto. Instou a Liliana e a sogra, encostando nos cotovelos discretamente a avisar de reverência ao monarca corporativo, a aproximar do eixo central da Câmara. Muito bom dia, senhor doutor Tiago. Saudações imensas e profundas ao doutor. A voz engasgada entre farrapos arrastados falhando em apresentar a robustez na recessão falhou, inclinando num ângulo sem coluna,
perante o magnata de olhos secos, perante ele e a farda da cobardia do homem raso que humilhara o amor da sua existência. Dona Graça contorceu os joelhos encenando o risinho meigo falso. Muito boa tarde ao senhor CEO e presidente Dr. Tiago. Cumprimentos de felicitações das madames. A adoração subornada por interesse resvalava pelo chão envernizado com a filha Liliana, enlaçada pelos fios esquisitos nas tranças postiças, fascinada nas linhas brutais e sedutoras de beleza do multimilionário. A par com poder letal e o brilho irrefutável do dinheiro de um gestor sublime e esmagador do capital de Portugal a seu belo desprazer. O doutor não lhes esboçou nem menção à sombra deles no olhar, desviando a trajetória limpa a curvar entre fileiras, sem se desviar até se colocar do outro lado na margem, na cadeira da mulher pacata, que observava as marionetas esmagadas no tempo. Um passo atrás na poltrona da mulher, segurou nos lábios e depositou-os compassadamente com reverência e de forma profunda entre o colo sagrado dos cabelos limpos no topo central da cabeça, como marco territorial possessivo na mulher e senhora de todo o seu tesouro à vista deles. Peço imensa desculpa por aguardares tanto tempo, meu amor, exalou o Tiago, suficientemente forte, sonoro, rasgando as frestas silentes de forma cortante, fazendo com que todos pudessem ouvir aquele feitiço maldito em eco prolongado até ensurdecer a sanidade num vácuo impossível à humanidade. Os olhos estalados pelo abalo telúrico escorreram os miolos das consciências da sogra, nora e genro, a tentar enquadrar no raciocínio uma ilusão estúpida ou devaneio. A prima chegada do dono das obras, Inês, seria uma irmã acidental ignorada que fugira de outro país, sem ele conhecer, ou a amiga próxima de família distante, mas em laço matrimonial, num outro aspecto familiar esquisito, estupidificada Dona Graça, enrodilhando pelo meio braço seguro nos ombros frágeis nas costas firmes, que protegia no toque na manga serena da blusa recatada da amada, o rosto suave perante ela reverteu e esculpiu o mármore opaco a rolar para cravarem os espetos mortais em aço frio, mirando o tridente das baratas estupefactas do lado simétrico, oposto que começaram a escorrer de pálidas informações, transparentes até geladas em susto profundo, sem resposta de reflexo. Senhoras, Nuno, bom dia formal, e obrigado à assistência por chegarem aqui no imediato para podermos apressar isto tudo. O Tiago manteve o corte incisivo afiado. Vejo com clareza pela perplexidade das faces que conheceram agora do vosso íntimo a alma magna neste imenso recinto corporativo perante nós. Pausou lentamente, suspenso no tempo sem gravidade num poço sem fim, enclausurado de paredes, a observar o sofrimento antecipado que ia retalhar pelas carnes rasgadas à sua espera, antes de terminar a chacina de Inês como alvo único na arena que lhes estava a arrastar com dor brutal das almas apodrecidas num caixão na terra dos pesadelos e mortos da fogueira de demônios, a gargalhada insana, até engolirem-nos aos três vivos, sem chamas nas frestas, sem socorro à vista de nenhuma alvura e desfeita de almas reles, que nunca pensaram apanhar um castigo de colheita, letal num simples segundo fúnebre, antes de se apagarem, perante a mulher e deusa. Mas peço paciência para enquadrar o prêmio merecido desta farsa formal das apresentações, antes dos assuntos mais fúnebres de trabalho, dos contratos na secretária ao seu dispor do senhor e respectivo consorte. A mão dele deitou amparo colossal rodeando ao pescoço do encosto da esposa, num amparo real dos braços abertos ao império para as faces da plateia, defunta num terror impensável do desespero de alma, atroz que os devorou pela raiz esfacelada, na cova do chão sem escape, rasgando o sangue na veia aberta, nos pulsos esfacelados perante a forca num só tiro dos infernos. Apresento-vos. Esta mulher notável é a Inês Albuquerque, a minha mulher e senhora. O rebentar devastador do cataclismo termonuclear, dentro daquelas cortinas insonorizadas em redor, destruiria montanhas nos rostos espalmados, no nada escuro profundo sem socorro das bocas mudas das bestas. Liliana resvalou num tropeço fútil, até soltar o saco de grife, que amparou nos joelhos encobrindo as mandíbulas. A Dona Graça empalideceu, cega nas varizes do queixo tombado ao desamparo,
e desfez o batom e o gel de choque a amarrar o osso das omoplatas na pele seca, como cera dos museus, nos cemitérios assombrados na cova da noite sem descanso, amargura sem ar respirável, perante o olhar ameno no rosto gélido, e, altivo e mudo de quem os observou impávida numa majestade de dor sem fim. Nuno vacilou de joelhos sem chão, com frouxidão e atraiçoamento físico a ruir pelos cantos dos sapatos na gravata. Enrolada no asfixio sufocante na falha orgânica, arrebentar do medo mortal na sentença carrasca na morte em vida na carreira, apagada por arrogância insana, ao defrontar quem desprezaram no centro comercial, espezinhando a mulher humilde de roupas velhas, ignorando que ela envergava os pilares e a coluna do poder que segurava todo o destino nos próprios pulsos da lenda viva empresarial do homem por detrás do império, na totalidade nas mãos dela, sem apelo em Portugal perante a sua soberania, que iria desfazer num piscar cego da vida, a margem nos seus dedos, sem misericórdia, e amargura, fúnebre a arrastar no túmulo a vergonha na glória, esfarrapada de toda a gabarolice em falência final, a apodrecer nas desgraçadas lembranças venenosas proferidas, que rasgariam de culpa do pesadelo infernal por assistir, até falecer na miséria da sua culpa, sem escape mortal possível de reanimar, antes que ruiu por dentro na agonia desfeita no silêncio, e choque inerte que desamparou toda a miséria orgânica dos seres perversos, esmagados por um poder invisível, a desfazer as entranhas por milímetros afiados e rasgados, na agonia fria do aço nos dentes, nos ossos que quebrou do espanto irremediável, à beira dos pés de Inês, para a eternidade atônita, em suspenso desgraçado de vergonha, a mulher. A Dona Graça grasnou, um guincho patético dos guinchos, sem oxigênio de uma cobaia em chamas, sem força, nem decibel fútil, para o vazio da humilhação da esperança, falhada em reverter a mentira, no devaneio absurdo para o pesadelo, escabroso a sua face fúnebre, encrespada nas pestanas esborratadas que as fendas se secaram nas órbitas perdidas da confusão perversa entre miragens, fitou o vazio com um balbuciar. Inês, a esposa, ignorou a Adite. Perdão. Tiago fez do seu nome num rasgo sem piedade, o aço que as trespassou com nojo, até encravar na testa baça e suada das vítimas indefesas, no meio de leões. Nuno Freitas. Ontem de tarde, informou compassadamente, sem oscilações num fio denso da lâmina invisível, que o cortava aos tiras, os nervos trêmulos do corpo em escuridão no fundo gelado da pele, na nuca arrepiada nas costas suadas, até as palmas, num abismo impiedoso, mortal que lhe ceifava o desespero inútil à vida. A minha senhora recolheu para os nossos aposentos, após deparar perante lágrimas, ao regressar e humilhação e sofrimento indomável de choro. Atroz que não é norma nela, e um rasgo da mágoa por ferida das afrontas cruéis, num recinto que partilhara num cruzamento no exterior das lojas dos espaços, comercias ontem, e por acaso estranhei muito, pois, o que feria alguém duro de amargo, em resistência daquela alma indomável de bondade, numa fragilidade das feridas, com choro até rebentar dor e repulso, teria sido obra letal ou ofensa por humilhar da fraqueza, espezinhando a honra nos escrúpulos, retalhos espetados sem fundo das marretadas, sem força, por compaixão no silêncio da vítima, para agradar futilidade, ao espalhar vaidade e orgulho, num genro numa de empresa lusitânia pela soberba, perante a desilusão rasgada em escombros. Pensei, Nuno e família gabarolas a estoirar as virtudes e insultos sem rédea. Como Nuno é gestor aqui não é. Como foi Nuno testemunha muda do assalto macabro a uma dignidade, sem reagir por ser o herói na coragem patética da cobardia. O desabafo da disfarçatez da Dona Graça deitava na boca morta as frases: a Inês não presta, e o genro era rico no trabalho no meu grupo, e ela nas limpezas, as misérias para fazer rir as amigas numa arrogância desmedida, sem base de vergonha da ofensa ao pobre e caluniar. Eque ironia atroza, a criatura perversa na ofensa mortal na minha vida. E senhora era eu, dono do carrasco patético de gravata, que assentava a bunda ali sentado. Tiago caminhou sem recuar em postura letal,
até esmagar Nuno, sem o tocar sob um bafo gélido perante o choro esfarrapado a rebentar do cobarde suplicante, que rangia aos soluços de mãos suadas, com frouxidão do pavor demente em espasmo das pernas dobradas, senhor doutor. Desculpe, não sabia. Nuno gaguejou a tremer. Juro não saber. Desconhecia Nuno, cortou Tiago feroz. Emudecido, calou os gritos da injúria da mulher à sua espera ao silêncio, perante uma aberração de crueldade demente em rebaixar sem limite a pobre vítima para satisfazer a vergonha na falsidade de uma sogra das exibições. Aceitar a injúria calado é cumplicidade total, e o senhor provou em todas as frentes, num julgamento sujo perante um crime cruel. E o senhor tem esperança de pertencer e de gerir os diretores de homens nos escrúpulos meus, sem os preceitos éticos dos valores morais nas bases da Lusitânia, do fundo. A Liliana berrou enlouquecida histericamente a apontar a Inês. A rapariga da malícia rasteira arquitetou esta emboscada vingativa para rasteiras de cobras. Mentiras sem compaixão num cerco na desgraça para emboscar ao poder, com falácias da inveja perversa de nos deitar abaixo e queimar a morte e a glória, manipuladora peçonhenta mulher das ratoeiras do veneno, que és nas trevas a lixar na trama. Tiago escutou sem desviar na cabeça num movimento sem pálpebra o foco desviado nas pupilas sem misericórdia para a cara do chorão Nuno Freitas, à distância colado com vergonha em espasmos do pânico de vida. Requisitei revisão urgente no seu percurso técnico ao recursos humanos há pouco. Nuno, os valores são rasos na linha sem proveito nulo. A fanfarronada gloriosa do plano sem base nula que apresentou era embuste falso no disfarce oco com vocabulário chato nas metas a fumo, sem chama de lucros. Não ostenta a qualificação da grandeza nos talentos para os quadros desta empresa, nas metas, sem escrúpulos profissionais ou nas capacidades como um lacaio das palavras ocas das trepadeiras nas lisonjas de escória fraca e medrosa da falta de caráter sujo e podre em princípios por detrás das fachadas fracas. A execução verbal perfurou as amarras num silêncio asfixiado, rasgando o sonho inatingível que arrastou ao solo de anos, estilhaçando o suor e mentiras e pó de cinzas ao chão, em dor de fim letal, sem reza de apelo, a volta ou volta do fôlego. No inferno, à luz do momento cruel do terror carrasco de um julgamento sem absolvição e como conclusão do Tiago proferida no epílogo sentenciado, fúnebre sem tremor final nas artérias glaciais, de quem enterrava o peão na sepultura, sem prantos, sem remorsos e compaixões cegas na sala, sem alívio perante Inês, a respirar calma. Após pesadelo extinto, as capacidades profissionais que o não sustentam Nuno, com as falhas deploráveis, nas falhas do dever no seu caráter repugnante das mentiras asquerosas, que assiste não fazem da morada e berço do grupo o ninho da impunidade no salário dos que sujam de humilhar a decência nesta empresa e porta. Foi um julgamento rápido e direto, e com um desfecho na palavra fúnebre do olhar final do vazio, a abalar da escuridão do carrasco fatal. Está despedido do grupo Lusitânia de imediato, fora sem nada por onde ficar hoje e sempre do limite temporal. Nuno morreu num silêncio dos infernos, atirado na cratera profunda, com desgraça das palavras que triturou a ambição numa farripa e fumo sem ressurreição, esfarelado de vida sem horizontes, sem glória numa lixeira, vazia de dor orgânica, desfeita do peito cego de vergonha, desmoronado na tragédia absoluta e irreversível, a ruína nua em pânico. O impacto arrombou Dona Graça em exaustão ao choque da ruína, num tremor oco que as pálpebras das retinas afundaram nas costas reviradas até a alma atirada pela força, tombou pesada contra a alcatifa, num esboroar sem força viva perante a calamidade num desmaio inconsciente brutal e sem prumo, tombando sem forças num gemido, até chocar a testa inerte, em poças suadas esborratadas, desfalecida perante o horror em trauma, caída na lona aos prantos. Liliana cedeu, berrava nas unhas rasgadas em cabelos, sem classe na queda dos joelhos suplicantes, a lacrimejar da ruína do ódio à frente das figuras intocáveis, a soluçar até ao vazio rasgado da beleza, estragada na vergonha histérica, na cova dos desesperados, nos castigos irrevogáveis amargurados na vingança e fim fatídico e inabalável, que lhes coubera,
e Nunuoca em dor estacou nos nervos, bloqueados de cera sem choro, com desespero extinto, sem fôlego em trauma inerte num homem com as vísceras expostas da humilhação da cobardia e vaidade triturada aos bocados na cova inquebrável, e que mirou a deusa, num vislumbre que sempre desprezaram desde do nada, até rainha suprema imaculada nas luzes e brilhos inatingíveis das nuvens celestiais, onde imperavam de uma justiça limpa e imperturbável das tormentas findas na luz. Inês exibia paz sem rancores amargurados, leve, um sorriso mudo e solto na plenitude intocável isento do fardo de pesos antigos em correntes pesadas destruídas e findas nas dores do seu trajeto sem retorno, a mágoa e humilhações esvaziadas pelo pó desfeito, varrido pela serenidade limpa na vitória invisível, perante carrascos de outros mundos, em fim de linha extintos da sua força, pura liberta na glória íntima, da integridade restituída ao auge e ressurreição ao triunfo. Tiago apertou o gatilho eletrônico a apitar nas luzes perante a ordem fria a imperar para resgate das peças avariadas nas secretárias. Madalena venha à sala, mande à direção seguranças, no instante de retirar a emergência das instalações, os resíduos orgânicos com problemas à saída limpa nas emergências dos estragos, num fechar na limpeza e remoção dos sujeitos caídos na porta. Era fim total na farsa da tragédia, encerraram do terror final de uma lenda urbana pesadelo e acordaram os monstros sem regresso ao conforto estúpido de falsas majestades, falidas por crueldade eterna, destruídas das cúpulas às margens nas misérias na vida, em tormentas do fracasso final do desamparo trágico e irremediável por justiça, implacável cega em vingança perfeita e fria que varreu por inteiro. Passara já um mês farto na glória da paz tranquila pelas amarguras nas vitórias esquecidas desde dia das nuvens, daquele edifício em altura impenetrável a Lisboa fria, perante um cataclismo fulminante com desfecho arrasador das tormentas. Passadas em nevoeiros escuros, no terraço soalheiro nas cadeiras e vime macio com cheiro de jasmim na relva, amena nos confins álpor em cascais da pacata mansão com sol em fuga no mar, o copo de chá de Lúcia Lima em vapores nas mãos leves afagava a alma amena perante carpas nos lagos tranquilos dos dourados, em espelhos cristalinos, a dançar reflexos calmos das almas soltas. A quietude preenchia todas as artérias até as feridas cegas, fecharem da solidão sem chagas mortais, nem desespero contido. Inês sorriu devagar à lembrança das almas caídas retiradas pelas alas, aos empurrões a rosnar loucuras nas urgências nos resgates dos fracassos, num desgraçado arrasto fúnebre arrastados em guardas inertes esvaziados da sobranceria inútil, em escória-reles de vergonha caída em lixo público perante escárnios e sem satisfações maliciosas cruéis sentidas em Inês numa revanche, mas num lamento à compaixão num vazio da patética da ambição, doentia a derreter as ilusões trágicas, a deitarem a soberba, cegueira abaixo de fogueira, com danos nas falências do abismo moral em destruição e loucuras ao colapso na morte civil, no próprio pó de mentiras inúteis à malícia, nas cobiças rasgadas com pena pela fogueira, a consumir vaidades e castigar as vidas, estragadas perversas, até desfaçatez da sua arrogância, a ditar sentenças nas suas vidas fúnebres de misérias, inenarráveis de perdedores absolutos da vida, desgraçada nos lamentos ocos na cova infernal que teceram. Tiago surgiu dos umbrais, trazendo um prato generoso com pastéis de nata quentes, os favoritos da sua senhora nos lares do reino, e pousou na base abraçando nos ombros perante ela, e com terno abraço ao beijar, afagou na quietude serena, perante beijos da devoção. Noutros mundos, amor? Perguntou sem sobressalto. Inês sorriu encostada ao coração a bater nos beijos em paz repousada. Só instantes a rever e parece noutro século passado de longínquo, nas margens em sossego, nos braços em segurança. A vida rola noutras velocidades, a bordo das núpcias da tranquilidade sem relógios. Apertou de amor o Tiago até a pele em amparo ao ombro e amor. Já duvidaste das raivas nos atos severos às almas, na punição do abalo de lições e raiva? Parada a pergunta com dúvidas nulas e abanar no vento solto de certezas, rejeitou. Não nas amarguras que nunca renego. Parece fatal,
e agreste dos rigores e maldoso da minha pena, pesada de castigo nas trevas, no fundo da verdade, crua a lição que as barreiras precisavam da reconstrução em alavancar dignidades pisadas neles, era a salvação ou escrava da fraca de medo, amordaçado. Inês submissa num choro submisso eterna, humilhada para escárnio nas vaidades de chacotas e dor, e não resistir a nada para lixo. Agora vou leve e livre de pesadelos limpa, e reerguida com orgulho em fortaleza amparada, livre por dentro, até sempre meu grande amor que salvou minha libertação infinita. O mundo em Lisboa, na economia estreita das teias do falatório de bastidores empresariais, cobria-se pelas lendas ocultas do castigo severo, sem fugas às notícias, sem fugas impossíveis ao silêncio forçado, e fugazes na boataria infeliz, das quedas livres com destroços que a Madalena confidenciava às amigas dos cantos recônditos e conversas casuais nas esquinas. Reputação do ex-gestor no lixo com escória num nome maldito no recrutamento sem empresa séria, ou cargo de decência disposta à falha perigosa de aceitação com pânico da falha, ou fúria do magnata. Sem ordenados fáceis ao lixo escorraçado pela mancha na falência em vergonha aos recados, escorregou nas desgraças das desgraças de miséria e declínio do fracasso irrecuperável que levou na enxurrada e cometa da lixeira, até desespero, contínuo de ruína no mercado, limpo de elites ricas e dores eternas, de arrependimento em lamaçal, sem retorno da falência, até mendigo inútil ao excomungado na porta fora, pelas artimanhas sujas, a lixar na pobreza desempregada amaldiçoada pela língua ferina. As dores colaterais afundaram barcos em rotas desviadas da cobiça, e meses à frente e fofocas no calvário da ex-sogra na desgraça confirmaram. Rui, do marido sem glória, com projetos atrelados às luzes penduradas no antigo genro na empresa, falidos da quebra com laços esfacelados nas alianças perdidas do grupo, contas congeladas às faturas abismais das ilusões desfeitas com rombo nas despesas, sem as luvas sujas, nos acessos fáceis dos bastidores ao topo cortadas na falência abissal, até ruptura total com alienação urgentes nos imóveis, a forca, a provas, remendar nas humilhações escassas, a vergonha nas falências, esvaziadas a rastejar de dívidas na miséria das calúnias na lama. Acabou ao invés de atirar ao azar da pobre ex-mulher da miséria de fado de bruxa em amaldiçoadas mentiras a Inês, e recaiu o desastre sobre quem caluniou a pobreza do abismo financeiro, sem fundo da culpa do pecado castigado à glória. Dona Graça, desmaiada nas desgraças sem socorro, e doença na angústia em camas escondidas, longe da chacota do lixo no chá, em risos da sociedade de luxo, que escarnecia da senhora, agora calada com medo das perdas nos fofoqueiros na troça, cínica, sem poder em fachadas, cínicas estilhaçadas no ego rasgado, a humilhação do escárnio social fúnebre aos pecados, cobrados no final desfeito, sem glória colheita, apodrecida a queimar semente amaldiçoada em misérias infinitas, plantada das culpas próprias da soberba, venenosa da perversidade. Inês filtrava o caos distante de fofocas na neutralidade emocional de factos frios inalteráveis isentos a escárnios de desgraça natural que mereciam do plantio em tormenta desfeita ao sol. A energia concentrada ao novo começo luminoso, amparado pelo homem da segurança de Tiago. A loja do negócio a desabrochar flor de Inês floria sucesso nas lides, fechando exclusivas a contratos milionários em distribuição floral de hotéis finos lisboetas, no luxo de 5 estrelas de requinte, pela nobreza do encanto no talento singular esforçado, ao erguer no peito o valor a punho seguro das próprias unhas do trabalho merecido nas honras e triunfo total, sem ajudas gratuitas, que impôs de esforço em raízes amparada de glórias nas chuvas, até brotar das pétalas as vitórias genuínas compríveis. Sorriso, fartona, entrada triunfal à recessão do amado aos portais na chegada nas pequenas coisas limpas dos prazeres. Amados a viver de sonhos puros de aromas aos ninhos, amados de risos quentes dos abraços inseparáveis da família do Tiago, sempre constante do carinho invicto. Sou um gigante de vaidade perante a tua bravura perante dores, exclamou o Tiago nas partilhas mágicas da alma. Subiste com coragem a empresa à poeira a partir das trevas por tuas mãos, demonstrando às cegas, antes disto,
tudo as tormentas caírem no valor do alicerce cravado nas pernas robustas, em pilares imbatíveis sozinha e senhora de forças do mérito genuíno. A gratidão e abraço das mãos foi do Tiago em amor, sem restrições. E Inês abraçou grata. Parte também é das asas da segurança nos ombros, que em ti repousei as certezas no arranque seguro nas águas incertas, disse ela verdadeira sem rodeios. És âncora a soltar medos para começar a viver. Unidos nos fins da escuridão, em silêncio sereno de poentes com transição da aurora no conforto quente, Inês vislumbrou a lição clara na essência nobre. Tesouros escondidos nem se compram nos dígitos dos milhões de conta vazias de afetos frios, em cifrões soltos aos saldos vazios, nas glórias falsas, nas exibições da vaidade, ou marcas no ombro para exibição reles, sem corações quentes. Tesouro de ouro na alma está nas pazes da consciência limpa do afeto. Tesouros é uma pessoa leal a acolher e dar braços nas fraquezas em proteções do amor quando balas das feras atingem, acreditando em vitórias a braços caídos quando coragem quebra num vazio em força exausta, onde reerguem os medos falhados com esperanças, sem desistências que curam a fraqueza em crença inabalável. Perdeu o casamento estragado, mas ilusório no desgosto, para salvar no verdadeiro amor nas correntes, sem barreiras cegas de falsidade na nova eternidade, sem fim à vista de promessas de lealdades, recuperou um pudor roubado na lama, mas em substituto ergueu força férrea impossível imaginada, até conhecer os limites dos fogos que testou. Engraçado e mestre destino, num equilíbrio divinal em peças num lugar ao centro, a redenção na perfeição total da vida, no prumo perfeito na felicidade inabalável. Ao escurecer o crepúsculo além das águas lusas do Atlântico, sereno as faixas a alaranjar tons nos azuis profundos, nas estrelas vivas nas nuvens, no sossego em luzes amareladas da relva de cantos românticos, em refúgios nos abraços, nos encantos na lua de paz infinda dos beijos, a descansar ao sol que tombava em chamas quentes ao lar nas promessas do peito acolhedor, ao homem infinito, com provas absolutas reais, sem reservas na paixão da verdadeira vida. Grata e sempre. Sussurro em preces da Inês agradecida e leal a segredar na brisa de afeto que Tiago perguntava curioso no afago quente ao ouvido com carinho. De que vida? De ti e ser tudo, da salvação, ao nascer farto, radiante do alvorecer, claro ao fundo na noite, tenebrosa num regresso às chuvas das vidas sofridas, num amparo seguro na muralha, das tempestades, findas na rocha de amor do Salvador, da aurora, amena que secou num fado o abismo fatal para renascer as estrelas luminosas, eternas para amparar aos corações, sem sombras a temer, a sorrir de alívio, liberta nas tormentas num amanhã, solto radiante de vitórias, sem fim, pela estrada triunfante inteira, até abraçar em gratidão inteira, inquebrável num sonho em fado eterno, que sorriu leve sem correntes cegas, que ruiu ao amanhã livre, perante um paraíso no paraíso, sem dor nos ombros, sem abismos findos em glórias dos céus, limpos num amanhã, seguro de luz inabalável, eternamente imaculada, sob abraços quentes, para abraçar o resto de amanhãs perfeitos sem medos do passado, sem feridas curadas em lágrimas findas, num voo feliz para a serenidade divina, ao seu próprio altar ressuscitada aos deuses, sem amarras, sem frio, sem nada a temer numa eterna história de final desfeito dos carrascos caídos, até perdoar a força por fim fechada ao final feliz, sem rancor apenas glória no lar, onde por fim descansava de paz nas guerras curada eternamente amparada viva, sã numa vida nova em glória, no amor de alma plena do coração e abraço em segurança perfeita. Fim.